sou o Luiz Carlos Clerô, eu sou da Águia Fertilizantes e sou geólogo aqui, como meu colega Elmer Salomão, a quem eu admiro. Eu gostaria de resgatar um pouco, e permito-me conceder 3 minutos do tempo aqui, a 5, sobre o que eu falei antes, que a gente ainda é um país que investe muito pouco em pesquisa mineral. E eu não estou comparando aqui com países em situação talvez mais delicada que a nossa. Estou comparando aqui com países que nem Austrália, Estados Unidos, Canadá, e um exemplo melhor aqui dentro da América Latina poderia ser o Chile. Tá? Lá também existem comunidades tradicionais, para deixar isso inicialmente já claro. Essas políticas todas que estão surgindo, políticas de Estado, a formação do PPI, do Programa de Pró-Minerais Estratégicos, o PNF, são todas essas políticas bem-vindas. E eu parabenizo pela criação e acho que todos nós, como sociedade, temos que trabalhar para que essas políticas prosperem. Os atos também são importantes. Parabenizo aqui a Procuradoria-Geral da República por estar nos recebendo aqui, está abrindo o diálogo para essa questão importante. Agora, a gente discutiu muito sobre a mineração para o agro, e isso é talvez o ponto fundamental, mas a gente olhar somente minerar para atender o agronegócio, a gente está tendo uma visão parcial do cenário. Por que eu digo isso, senhores? Colega aqui, ilustre procurador, infelizmente ele já saiu, Fernando, de Minas Gerais, perguntou ontem, olha, mas o custo do fertilizante, se for produzido aqui, vai baixar? Porque se não baixar, não vale a pena. Olha, é provável que baixe. Só se você descartar o frete, ontem um colega aqui falou, são 900 Panamax todo ano vindo para cá, tá certo? Mas a gente não pode olhar só para isso, a gente tem que olhar para o que é desenvolvido no país a partir da pesquisa mineral, o conhecimento da pesquisa mineral. E depois, quando você vai fazer o licenciamento ambiental, mais conhecimento é gerado. Licenciamento ambiental, você precisa levantar o meio físico, o meio biótico, o meio sociocultural. E ontem eu discuti aqui com o Márcio, da CPRM, quanto conhecimento é gerado. O fertilizante importado hoje, já foi dito inúmeras vezes, ele entra aqui isento de impostos. Se a gente comparar com o modelo de produzir aqui localmente, a riqueza será gerada aqui, o conhecimento será gerado aqui, as vagas de trabalho são geradas dentro do país e ficam. O incremento de impostos, a cadeia produtiva fica dentro do país. Hoje, essa cadeia produtiva, no caso do fosfato, está ficando lá no Marrocos, os empregos estão sendo gerados lá. O incremento de arrecadação está sendo gerado lá e a riqueza do conhecimento também está ficando lá. No caso do potássio, está ficando na Rússia, na Bielorrússia, está ficando no Canadá. Nós temos que internalizar isso. Só olhar, não é só para atender o agro, não se trata disso. Se trata de uma questão fundamental de soberania e segurança nacional. O país que não conhece os seus recursos geológicos. E eu me nego a aceitar que um país de dimensões continentais como o Brasil não tenha mais reservas de fosfato e de potássio. O que falta é o que os nossos colegas lá do hemisfério norte já fizeram. É investimento em pesquisa mineral. Isso passa pelo Serviço Geológico Brasileiro, que já fez trabalhos excelentes nesse país através do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos. Isso tem que ser intensificado para uma escala de mais detalhe, de mais conhecimento, porque é papel fundamental do Serviço Geológico desenvolver isso. E as empresas têm papel fundamental. As empresas, elas desenvolvem um número espantoso numa pesquisa dessa de dados, tá? Que devem ser também compartilhados com a sociedade geral. Quando a gente minera aqui e produz aqui dentro, a mineração no Brasil, ela é taxada
durante a pesquisa mineral, durante a implantação do projeto, durante o desenvolvimento do projeto e durante a operação, e se comercializa o fertilizante também é. Então, a gente pensar que o modelo atual de importar fertilizantes em detrimento de produzir localmente e consumir localmente, esse modelo atual ele não prevalece de forma nem social, nem ambiental, nem econômica em relação ao modelo de produzir e consumir localmente. Quando o Mauro falou aqui na pesquisa mineral, 1 para 1000, o senhor acertou. 1 para 1000 das áreas pesquisadas resultam na descoberta de um depósito mineral. Mas não é 1 para 1000 que vira uma mina. Essa relação, ela é uma relação ainda mais distante. E quando aqui o nosso ilustre moderador, procurador Darlan, comentou aqui sobre o histórico da mineração, eu posso garantir que esse histórico que nós temos de alguns malfeitos, ele também não é exclusivo do Brasil. Ele também aconteceu em outros países, inclusive nesses que eu mencionei, que hoje são excelências, né? Excelência na indústria mineral. Mas a gente tem que sempre procurar o caminho de melhorar. Eu tive no Congresso Brasileiro de Geologia 2004 que a questão do Congresso ainda falamos em código, porque as empresas de mineração ainda eram muito fechadas. Felizmente, eu tenho 20 anos de empresa júnior de mineração. Isso está melhorando. As empresas estão entendendo que tem que dialogar com a sociedade e mostrar a importância e deixar claro o que vai ser feito ali naquele local. E lembrando aqui, o CONAMA foi criado na década de 80, mas as primeiras resoluções robustas são da década de 90. Então, acho que isso é parte da evolução. Ontem, para finalizar, que o Márcio Remédio mostrou só o que temos 1,9 bilhões de toneladas de potássio no Amazonas. Vocês têm ideia, Taquari Vassouras é a única mina que está operando desde a década de 90, tem somente 300 milhões de toneladas. Na época era um colosso, mas perto desse 1,9 bilhões de toneladas na calha da bacia do Amazonas. Que maravilha! Que país pode prescindir dessa riqueza? Nenhum. Nós também não podemos. Tá certo? E a colega procuradora enviou muito mais uma afirmação via internet do que uma pergunta, dizendo, não parece razoável fazer a exploração no bioma da Amazônia. Então, eu pergunto, essa exploração, se ela não está sendo feita aqui, ela está sendo feita em algum lugar do mundo. Será que o bioma amazônico é mais importante que a floresta boreal lá no Canadá? Ou que a tundra lá na Rússia? Será que esse bioma é mais importante? Lá também existem comunidades tradicionais, mas eles aprenderam a resolver esses conflitos. Será que no caso do fosfato, o nosso bioma Pampa, onde eu tenho o projeto Fosfato Três Estradas, ele é mais importante lá que a floresta mediterrânea do Saara Ocidental, do Marrocos, que o deserto? Lá também tem comunidades tradicionais, lá também existe um bioma a ser protegido. Então, para finalizar aqui, só uma questão dirigida à doutora Rose, que ela comentou o que vem aumentando de números de judicializações, questionamentos do Ministério Público, e o que a nossa expectativa, ontem o colega secretário Mesquita falou aqui da importância do licenciamento ambiental ser objetivo, e é isso que as empresas esperam. A pergunta para a doutora Rose é: e quanto à criação de novas comunidades tradicionais? Eu digo aquelas que o Ministério Público, porventura, entende como sendo comunidades tradicionais, mas elas não têm autorreconhecimento, não têm território comum, certo? Na minha visão, é muito mais um caso de existência de conhecimento tradicional popular e não de uma comunidade tradicional em si. Como é visto isso? Né? O aumento dessas não consta no portal do IAPD, não consta em nenhum decreto, simplesmente
é o Ministério Público apontar, olha, nós entendemos que essa comunidade aqui é tradicional. Como é visto isso? Porque isso parece também casos já aconteceram em outros projetos, como Retiro, em Rio Grande, e está acontecendo também no Fosfato Três Estradas. Essa pergunta. Obrigado, Luiz Carlos. Rose. Eu lembrei logo desses projetos mencionados mesmo. Quando a gente fala em comunidades tradicionais, existe um decreto federal que ele vai dar quais são os critérios para dizer se a comunidade é tradicional ou não, e também elenca algumas delas, né? Ela faz uma lista não exaustiva de quais são as comunidades. O ponto crucial nesse debate é se elas precisam de uma consulta específica ou se o processo participativo do licenciamento é suficiente. Teve um caso que eu me arrependi amargamente de fazer piada em palestra, que foi o caso dos ceboleiros. Antes de judicializar a questão, o Ministério Público entrou com uma ação defendendo que comunidades de plantadores de cebola eram comunidades tradicionais e precisavam ser consultados nos moldes da Convenção 8169, que não bastava audiência pública. Foi judicializado. Vários dos melhores analistas do IBAMA tiveram que ter aquele desgaste do passar por um processo para no final da linha, por uma intervenção divina, ter um bom juiz no final da linha que viu que não tinha razoabilidade naquilo. Mas quando eu falo desses três eixos, né, de quais são as polêmicas, um é a abrangência territorial da consulta, o que é diretamente afetado e quem são os sujeitos de direito. Eu acho que a gente vem perdendo a mão, é um movimento pendular, né? A gente está exagerando na ampliação, às vezes, tentar garantir as consultas no molde da Convenção 8169, a gente está perdendo em debate de pluralidade quando a gente coloca todos na mesma mesa. Se a comunidade tradicional ela tem condições de participar em condições de igualdade, eu entendo que não há necessidade de uma consulta específica e separada, apartada dos demais. Se não houver um impedimento cultural, um problema de assimilação das informações e tal, eu sou realmente favorável ao debate plural, desde que haja essas condições de igualdade. Então, a gente já tem clareza sobre qual é a divergência. A gente tem que dar o próximo passo e, a partir disso, sabendo que a divergência em que uns querem que todas as comunidades tradicionais tenham consulta específica e outros entendem que não, como é que a gente consegue chegar no consenso? Tudo que a gente está falando aqui é busca pelo consenso. A gente já sabe qual é a divergência, agora é buscar esse ponto. Sim, depois tem uma pessoa ali que levantou a mão e o professor Raoni, por vídeo, também pediu a palavra, vai falar em seguida. Por favor. Não, é rápido. Assim, são duas mensagens. Comunidade tradicional e povo tribal, sujeito de direito da Convenção 69 são coisas diferentes. Você pode ter comunidades tradicionais aqui no Brasil que vão ter direito à consulta e tem outras que não necessariamente vão ter. E por que isso? Além da questão da pluralidade, né, enfim, da gente não enfim, efetivamente valorizar a consulta para aquelas comunidades que efetivamente devem ser consultadas, tem uma questão de dificuldade operacional. Então, assim, às vezes vai ter uma comunidade tradicional que ela não é devidamente organizada, entendeu? Às vezes ela nem tem esse senso de comunidade, né? Muitas vezes, digamos assim, essa ideia de comunidade está sendo imposta, digamos assim, por agentes externos. E como é que você vai fazer essa consulta quando eles não são organizados, quando eles não têm liderança, né? Então, existe uma dificuldade de você até identificar entender como vai fazer essa consulta, né? Ela vai acabar se resumindo numa audiência pública, né? No final das contas, você vai fazer uma audiência pública específica para determinado grupo social, uma comunidade tradicional, porque na verdade você não tem uma organização adequada para fazer uma consulta nos termos da Convenção 69. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente confunde muito essa questão, é comunidade tradicional, e a Convenção 69 fala em povos indígenas e povos tribais, não fala povos indígenas e comunidades tradicionais. A gente tem que trazer essa convenção de novo para dentro da nossa realidade, para conseguir separar efetivamente aonde a gente tem que aplicar a convenção e onde a gente tem que aplicar a nossa legislação, enfim, e colocar essas comunidades que têm sua relevância, mas dentro do contexto adequado de uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido.